Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Bom dia para você que está aí na sua casa, no seu estado, no seu país. Prazer imenso tê-los mais uma vez com a gente. Feche os seus olhos aí em casa, você aqui também, para que a gente ore. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que será exposta agora. Eu peço o perdão dos meus pecados, a fim de que os meus pecados não interfiram na exposição da Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo fale com poder e muito amor a cada um de nós. Sê conosco, guarde a Tua igreja, guarde os Teus filhos, guarde cada família que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus eu oro, amém. Podem se assentar. Como eu sempre falo, você em casa também pode se assentar. Duvido que tenha alguém em pé em casa. Mas se tiver, deixa o recado para a gente saber. Amém? Sola Escritura. Basicamente, a briga dos reformadores nessa sola, nesse somente. E é legal a gente saber que quando Lutero, um dos reformadores, e Lutero acaba sendo meio que um outdoor, aparece o nome dele, mas existiram vários reformadores que o ajudaram nesse processo da reforma protestante. Quando a reforma acontece, todas as 5 solas, elas já estão ali presentes, que é o somente alguma coisa. Mas elas ainda não estavam sistematizadas e organizadas, separadinhas assim, ó. Tem 5 pontos aqui, que são os pontos principais da reforma. Isso é organizado mais tarde por Calvino, outro grande reformador. Mas a briga essencial daqueles monges, daqueles padres católicos naquele momento, no item sola Escritura, a indignação deles, o que eles não aceitavam era que a tradição tivesse a mesma autoridade das Escrituras. Por que eu faço essa ressalva? Senão daqui a pouco a gente está olhando de forma negativa e de forma destruidora para a tradição. A tradição ela não é má em si. Tradições são boas. Nós não podemos jogar fora as nossas boas tradições. A briga do sola Escritura não é contra a tradição, mas é contra a autoridade divina que se dava à tradição. Estão entendendo? Então, essa era a briga. E a igreja medieval, ela veio misturando. A cada século, vinha com uma nova doutrina, uma nova interpretação, que estava ligada à sua tradição e não ao texto bíblico. Outra coisa que é importante para você saber dos opositores ao sola Escritura é que um dos argumentos, e eu diria um forte argumento, não é um argumento fraco, eles dizem assim: ok, vocês querem se pautar apenas pelas Escrituras, mas o Novo Testamento, até mais ou menos o ano 250 da nossa era, ou seja, 250 anos depois de Cristo, ele ainda não existia na forma organizada como nós temos hoje. Então a igreja primitiva, as escrituras que ela tinha para seguir era o Velho Testamento. Existe um livro muito bom, o título do livro, se você um dia quiser ler, é A Bíblia que Jesus lia. A Bíblia que Jesus lia era o Velho Testamento, porque não tinha o Novo Testamento que eu tenho e você tem aí. Porque Jesus ele estava vivendo e fazendo história. As cartas ainda seriam escritas. Sábado passado, o Basion, que foi anunciado aqui, fim dos tempos, a gente está passando juntamente com a nossa moçada, que se reúne no sábado à tarde de forma online, todo o livro do Apocalipse. E a gente conseguiu caminhar, se eu não me engano, até o capítulo 13 de Apocalipse.
O Basion, que durou 1 hora, já estava dando quase 2 horas e meia. Eu falei, gente, vamos dar uma pausa para a gente continuar no próximo sábado. Só que o Apocalipse foi escrito mais ou menos ali no ano 90. Então não tinha Apocalipse ainda. Vocês estão entendendo? Então esse é um argumento das pessoas que são contrárias a essa sola, a essa tese da reforma protestante. Somente a Escritura. Então, dá uma olhada, a igreja, ela vem, quando chega ali em 1500, a igreja está indignada por uma série de tradições que entraram. E aí o outro argumento que também é bom, dos caras que são contra, mas não existia imprensa, não tinha Bíblia para todo mundo. Como é que vocês querem exigir de um povo que siga somente a Escritura, se você não tinha um livro na mão de cada um? Esse é um argumento bom, mas é ruim. Por que ele é ruim? Porque ele defende que a gente só vai seguir o que Deus escreveu se eu tiver o texto na mão, se eu tiver o livro. Não, eu posso atribuir essa falha a um erro de cálculo da liderança primitiva. A liderança primitiva deveria ter tido cuidado de que cada congregação tivesse um exemplar manuscrito e que o seu pastor teria o dever, que é dever de todo pastor até hoje, alimentar o seu povo com palavra de Deus. Então essa é uma falha histórica, não uma falha do somente a Escritura. Falha essa que o Espírito Santo não cometeu. O pessoal que participou do Basion lembra da observação que eu fiz quando João recebe a revelação do Apocalipse e ele começa a escrever, inspirado pelo Espírito e ditado pelo Espírito, as 7 cartas do Apocalipse. Elas começam com: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. O anjo da igreja é o pastor. Então o Espírito Santo, ele se preocupou em equipar o pastor da igreja para que o pastor da igreja alimentasse o rebanho. Ou seja, então Deus deu o exemplo. Agora, se os caras não seguiram, não dá para você combater sola a Escritura. Bom, então a gente volta até a igreja primitiva, e eu sei que eu estou nesse ambiente. A igreja nasce, eu não tenho ainda o Novo Testamento escrito, ele está sendo escrito, mas eu tenho o Velho Testamento, e a igreja, ela sofre perseguições. Uma delas, só para você entender, depois que Cristo já ressuscitou, foi ao céu, e os cristãos estão conquistando todo mundo com a pregação do Evangelho. Entre 53 e 68, Roma, o imperador que governou foi Nero. Em 64, aconteceu o famoso incêndio de Roma. Até hoje, ninguém afirma quem colocou fogo em Roma. Existem suspeitas muito boas e que dá para você falar, não, foi ele. Suspeitas em relação a Nero, o imperador, mas não tem prova. E por que ele tacaria fogo em Roma? Porque Nero, ele entrou com um pedido no Senado romano, que ele queria a desapropriação de um grande número de para construir um complexo palaciano. Aí o Senado indeferiu, não deu. Aí ele tacou fogo em Roma. Vocês estão entendendo? Bom, ato contínuo, quando ele é acusado, o que ele faz? Ele coloca a culpa em quem? Nos cristãos. Ele diz que quem tacou fogo em Roma foram os cristãos. E o argumento dele foi bom. Por quê? Porque os cristãos naquele momento ali, no ano 60 da nossa era, eles já são odiados por toda a cultura de quem segue o Império Romano. Porque os cristãos se opõem a todas as tradições do Império Romano. Porque os cristãos, Jesus ressuscita, eles estão com o Evangelho na mão. E o que era o Evangelho para eles?
que eles não têm escrito, mas o evangelho para eles era aquele evangelho anunciado por João Batista: arrependei-vos e crede no evangelho. A pregação da igreja primitiva era: Jesus veio, o Messias veio, ele cumpriu as escrituras, ele ressuscitou e ele virá outra vez buscar a igreja. Era essa a pregação, era esse o evangelho. Então esses caras estão pregando, só que aí o Império Romano tem milhões de deuses, tem tradição de monte que não tem nada a ver com as escrituras hebraicas, e aí os cristãos estão falando: não, isso a gente não aceita, isso da cultura nós não concordamos, isso a gente não come, essa roupa a gente não veste, isso a gente não pratica. Eles começam a ser odiados pelos poderosos, e aí quando Nero fala: ó, quem tacou fogo em Roma foram os cristãos, aí, meu amigo, a perseguição que já era terrível, ela piora. Aí você vai na história, você vai encontrar cristãos sendo martirizados, sacrificados, jogados às feras, por serem fiéis à Escritura e à Palavra de Deus. Bom, não dá para a gente provar, porque não tem prova histórica, se é verdade o que Nero falou, que foram os cristãos, como não dá para provar que foi Nero que mandou tacar fogo em Roma. Mas tem coisas que os historiadores e a história não têm dúvida. Aconteceu em 64 um grande incêndio na cidade de Roma. Praticamente metade da cidade pegou fogo. Ninguém também questiona, duvida ou nega que nesta época cristãos eram perseguidos, martirizados e mortos. Ninguém também nega historicamente, não precisa da Bíblia para o que eu estou falando para você, a história comprova, e os historiadores não discordam, que no ano de 67 na nossa era, Nero tinha um prisioneiro nas suas prisões, extremamente influente, o nome dele era Paulo. Paulo é o cara que em 67 vai morrer, ele está na sua segunda prisão em Roma, ele já tinha ficado preso uma vez, e agora ele está preso novamente, e dessa vez ele não tem tratamento de cidadão romano. Dessa vez Nero já definiu a sentença para ele, e Paulo, quando você lê a segunda carta dele a Timóteo, ele já sabe que ele vai morrer. Ele já sabe que o momento dele está chegando no final. Ou seja, então tem um incêndio em Roma, tem perseguição, Paulo está preso e a batata dos cristãos está assando. Deu para entender? Contra tudo isso, num momento desse, você fica pensando: o que falaria um prisioneiro numa situação dessa? Mas nesse momento, historicamente, nós como Igreja de Deus somos abençoados com as últimas palavras do apóstolo Paulo na sua prisão em Roma. Ele sabia que ele estava próximo da sua execução, mas esse cara, ele pega papiros, ele pega caneta, não tinha caneta, ele pega lá o que ele pegava, a pena dele, e escreve. Ainda bem que não tinha a caneta azul, né, a Bic. E ele pega e escreve a sua segunda carta ao jovem Timóteo. Ele vai orientar Timóteo agora, nesse mundo em ebulição, de muitas tradições, de muitas perseguições. Se você pegar as cartas de Paulo, por 9 vezes ele faz citação pessoal a Timóteo, do amor, do afeto, da parceria que ele tinha com esse cara. Quando Paulo fala assim para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Muito curioso, eu fui atrás para saber qual era a idade média de Timóteo quando Paulo escreveu. Timóteo tinha, em média, uns 40 anos de idade. Eu fiquei tão feliz. Porque tem gente que lê ninguém despreze a tua mocidade e pensa que é um garotão de 12 anos que nem o Caê. Mas não, né, Caê? Entendeu? Não, 40 anos. Bom, se mocidade para Timóteo era 40, cara, eu sou um zigoto, entendeu? Eu estou novinho. Então olha só, Paulo, ele está vivendo esse momento, e Paulo agora ele vai entregar para um jovem pastor a sua última carta
perto da sua morte. E ele vai falar para esse jovem pastor como é que ele tem que combater, suportar, resistir e conviver num mundo dominado por tradições. E mais uma vez, se você está chegando agora, nós não temos nada contra tradições. Existem tradições da minha família que eu prezo. Quem aqui já comeu cuscuz de fubá? Aquele água e sal, não tem mais nada. Não é o cuscuz paulista com sardinha, frango, palmito, ervilha, milho. Não é esse. Eu estou falando daquele que é um pano, panela, fubá e sal. Levanta a mão, deixa eu ver. Muitos tradicionais aqui na nossa IAP do Parque. Eu não sei você aí em casa, se sim, ergue a mãozinha para a gente saber. Isso é uma tradição da minha família. E eu não quero que morra nunca essa tradição. E comer cuscuz, na boa, isso não é antibíblico. A Bíblia não fala, comerás cuscuz. Não tem esse texto na Bíblia. Mas a Bíblia também não fala que quem come cuscuz vai para o inferno. Amém? Vocês estão entendendo o que é uma boa tradição? Então, na visão dos reformadores, a tradição que não dá para ficar na igreja é aquela que contraria a revelação bíblica. Porque se uma tradição não contraria a revelação bíblica, ok, é cultura, é folclore, deixa o povo. Não vão pegar no pé dos outros por tudo. Amém? Bom, aí o que é que Paulo escreve a Timóteo, que eu quero destacar com você apenas um versículo da segunda carta, capítulo 3, o versículo 16, em nome de Jesus. Toda escritura é dada para a inspiração de Deus, pela inspiração de Deus, e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Paulo define. Paulo, ele não fica com meias palavras. Paulo, ele define. Quando ele fala, ele começa o versículo dele para Timóteo. Timóteo, e é importante você ter uma informação da biografia e da característica de Timóteo. Timóteo, ele era tímido. Quando Paulo está falando isso para ele, e é cruel quando um pastor é tímido, porque ele tem, o ofício do pastor é falar com o seu povo. Na boa, vou contar um segredo para vocês. Todos nós somos tímidos. É que uns desenvolvem técnicas melhores do que os outros para vencer a timidez e encarar o que tem que ser encarado. Mas todos nós somos tímidos. Todos nós temos momentos que a gente treme, transpira e a gente não sabe o que fazer. Sim ou não? Ou tem alguém aí que não sofre timidez? Levanta a mão, deixa eu te conhecer, você vai ser produto raro. Ninguém aqui no presencial ousou levantar a mão. Espero que ninguém aí no digital também. Mas olha só, então Paulo, ele precisa motivar e alimentar esse jovem pastor. Ele precisa falar para ele, Timóteo, prega tranquilo, prega a palavra de Deus e não tenha medo. Por quê? Porque toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Amém? Então ele define o que significa a palavra inspirada. Significa que ela foi respirada por Deus. A palavra inspirada no Novo Testamento é uma mistura da palavra Espírito e da palavra Deus. Ou seja, quando eu inspiro, significa que essa palavra foi soprada por Deus. É a imagem da criação. Quando Deus pega o barro, forma o homem, depois que está bonitinho, o texto diz em Gênesis que ele soprou nas suas narinas e o homem foi feito alma vivente, não é isso? Portanto, quando nós falamos que este é o único livro, por mais que você tenha 10 mil livros na sua casa e ame todos os livros, aprendeu com esses livros, e eu digo para você, continue lendo, guarde esses livros, estude esses livros, porque é fantástico a leitura, mas esses livros todos que você tem, e tem carinho por eles, eles não são palavra viva. O único livro que tem uma palavra viva e eficaz são as Escrituras Sagradas.
Porque as Escrituras, elas foram sopradas por Deus diretamente. Então Paulo, ele está confortando um jovem pregador. Vai firme, Timóteo, vai nessa tua força, você é jovem, ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Timóteo, chegará um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, terão comichão, terão coceira nos ouvidos, eles são amantes do próprio ventre, mas Timóteo, você não. Você cumpre fielmente o teu ministério e prega, porque toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Então ele define. Bom, se ela é divinamente inspirada por Deus, a gente encontra aqui nesse versículo 4 características que Paulo diz que nós não podemos desprezar. Ela é proveitosa para doutrina. Primeira coisa, Paulo, ele dá esse destaque. Eu vou com você, se você quiser acompanhar e abrir aí em casa, e vocês aqui, vai no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Enquanto você chega lá, é muito singular, é muito significativo, que o apóstolo Paulo, na carta ao jovem pastor Timóteo, onde tem uma igreja, só para você saber o tamanho da importância, Timóteo, ele é o pastor, é o líder da igreja de Éfeso. Nós estamos falando de uma cidade metropolitana na época, de uma igreja que nós chamaríamos hoje nas nossas congregações, é uma igreja grande, é uma igreja referência, é lá que Timóteo está. Ok? Então é muito significativo que no meio de perseguição, de tradições, disso e daquilo, Paulo, ele começa com esse item: Timóteo, a Escritura que é inspirada, ela é proveitosa para equipar os santos, para ensinar os santos na doutrina. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque a gente vive um tempo onde doutrina vai aparecer nos últimos lugares. Porque a ênfase das mega church, a ênfase dos movimentos neos e que vão acontecendo por aí, não é na doutrina. E deixa eu te dizer, sem doutrina, uma igreja, ela não sobrevive, ela não dura. Se você não entender as doutrinas da sua igreja, você é levado, e é Paulo que fala, você é levado por todo o vento de doutrina, porque você não tem a sua base nesse texto. Então eu vou destacar uma doutrina das 31 que a IAP professa, mas que é uma singular para o povo da promessa. Aqui, Marcos capítulo 2, eu vou ler para você apenas os versículos 27 e 28, que são os dois últimos. O Shabá foi feito para o homem, e não o homem para o Shabá. Portanto, o Filho do Homem também é o Senhor do Shabá. Na minha tradução vem Shabá, na sua possivelmente está sábado, que é a mesma coisa. O que estava acontecendo aqui? Os discípulos de Jesus estavam com fome, era sábado, passaram numa plantação de espigas, eles colheram espigas. E aí já vieram os acusadores: nossa, os seus discípulos colhem espigas no sábado. E aí Jesus dá essa resposta. Eu lembro uma vez, era um sábado, eu estava numa viagem. Sabe, alguém aqui alguma vez já usou a expressão: eu estou com tanta fome que eu estou com o estômago nas costas? Quem já usou aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Está vendo? É difícil estar com o estômago nas costas, não é? É uma sensação. E eu estava desse jeito, eu e um pastor amigo meu, que eu não vou citar o nome. Deixa só o meu nome, porque se tiver críticos, critiquem só o pastor Ed. Olha só, aí esse meu amigo, a gente estava andando, isso já era umas 3, 4 horas da tarde, a gente já tinha pregado, dado palestra e estamos voltando. Ninguém se dignou a convidar a gente para o almoço.
A gente morrendo de fome, longe de casa. Aí esse meu amigo olhou uma lanchonete, ele falou assim: Pastor Ed, não sei você, mas eu vou colher espigas. Aí eu falei: tamo junto, velho. Eu não estava aguentando. E a gente foi colher espigas. Fomos comer. Eu não estava aguentando. Se eu não comesse aquele dia, eu morria, eu não estaria hoje aqui pregando. Amém? Já coloquei um motivo bem explicado para não ter problema. Então, olha só, Jesus, ele dá essa resposta. Os caras acusam os discípulos, mas na resposta de Jesus é que eu não li. Jesus, ele ainda dá um argumento profundo e teológico para aqueles acusadores. Ele fala assim: vocês não leram que Davi, quando estava morrendo de fome, ele invadiu lá o tabernáculo e ele pegou os pães da proposição para matar a fome dele e dos homens que com ele estavam? Sendo que ele não podia pegar os pães da proposição. Ou seja, o erro de Davi foi muito mais grave, entre aspas, do que o meu e do meu amigo. Porque eu peguei o que eu podia pegar. Davi pegou o pão que só o sacerdote podia pegar. Ele não podia pegar. Quem pegasse aquele pão estava condenado, mas Davi estava morrendo de fome. E Deus, lá no Velho Testamento, Deus que muita gente fala que é carrancudo, que é mau, que é isso, que é aquilo, não. O Deus do Velho Testamento compreendeu o momento de Davi e dos seus homens e abençoou. Amém? Então Jesus primeiro usa um argumento teológico e histórico, depois ele dá essa resposta. O sábado não foi feito por causa do homem, ou o homem por causa do sábado, mas o que interessa para mim, para ele, Jesus, é o que ele fala no final. Desta forma, o Filho do Homem, ele é Senhor do sábado. Bom, tem um detalhe aqui. Eu sempre gosto de explorar o espírito da lei e não a letra da lei. Se Jesus tivesse dito assim: o Filho do Homem é Senhor sobre o sábado, ele podia arrebentar com o sábado, ele podia mudar o sábado, ele podia falar: não vai ser mais sábado, nós vamos ter como dia sagrado a quinta. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas quando ele fala o Filho do Homem é e não sobre, o que Jesus está dizendo é o seguinte para os acusadores: eu, Jesus Cristo, sou o vosso sábado. Vocês encontram descanso em mim, porque eu sou o seu sábado. O sábado não é só um diazinho. Para você entender melhor ainda o que eu estou te falando, o filme Carruagens de Fogo. O filme Carruagens de Fogo é baseado numa história real, de uma corrida entre dois atletas na Olimpíada de Paris de 1924. Dois corredores. Um corredor que era o favorito para ganhar aquela corrida. A corrida na Olimpíada, durante a Olimpíada, ia ser num sábado. Só que aquele cara era cristão e se recusou a correr no sábado. A história do filme é sobre isso. E aí ele vira e fala assim: não vou correr, porque eu guardo o sábado. Não vou correr. E ele não corre. Mesmo sabendo que ele tinha a chance de voltar com a medalha de ouro para casa. Ontem, Lakers e Miami. Alguém assistiu? Assistiram. Quando faltava 16 segundos para acabar, o narrador falou assim: esses 16 segundos serão uma eternidade. Porque o tempo, a questão do tempo depende do que você precisa fazer, para saber se aquilo é muito ou é pouco. O tempo é um monumento que pertence a Deus. Portanto, Deus estabelece o sábado, que é um tempo, 24 horas. É um dia que não importa onde você estiver no planeta, você não precisa de um ídolo, você não precisa de uma estátua, você não precisa de um altar, você não precisa da IAP do parque, você não precisa de nada. Onde você estiver, se você honra Deus e quer obedecê-lo e guardar os seus mandamentos, você
para e descansa em Cristo. Amém? Então vamos lá. No filme, esse cara fala, eu não vou correr. O nome dele, Eric Lendl. O Eric Lendl é o cara que guarda o sábado. O maior oponente dele, o cara que poderia ganhar dele, se chamava Abrahams. O sobrenome eu não lembro. Aí, numa entrevista, perguntaram para Abrahams antes da corrida o que ele achava, qual a opinião dele. Aí tem uma frase dele que é emblemática. Ele fala assim: eu tenho 10 segundos para provar a minha existência. Então, na cabeça daquele atleta era assim: eu treinei a vida inteira, eu vim para a Olimpíada, esses 10 segundos são cruciais, não interessa se é sábado. Aí foram entrevistar o Eric Lendl, e a fala dele foi assim: Deus me fez veloz, e toda vez que eu corro, não importa onde, eu sinto o prazer de Deus na minha vida. Qual é a explicação e interpretação para as duas manifestações? O Abrahams, que correu, que não guardava o sábado, ele se sentia cansado, mesmo quando estava descansando. Por quê? Essa frase dele, eu tenho 10 segundos para provar a minha existência, é a frase das pessoas que precisam ficar provando o tempo todo quem elas são, a qualidade delas, que elas são melhores, que elas são capazes, que elas são autossuficientes, são pessoas inseguras. A frase do Eric Lendl, que não correu, que honrou o sábado, é uma frase quando ele diz, Deus me fez veloz. Quando eu corro, não importa onde, eu sinto o prazer de Deus na minha vida. É a frase de um cara que mesmo quando ele está se esforçando, ele descansa. Porque quando ele está trabalhando, ele está descansando naquele que é o nosso sábado, o Senhor Jesus. Amém? A profundidade aqui é tremenda. Toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar na doutrina, é o primeiro item de Paulo. Aí ele continua, para repreender. Repreender, o que é repreensão? De novo, a gente vive uma igreja hoje, desculpa quem está me ouvindo, eu não estou falando da nossa denominação especificamente, eu não estou falando da denominação A, B ou C, mas eu estou dizendo que existe uma grande parcela nas igrejas que é formada por uma liderança, um pastorado e por ovelhas frouxas. Vocês estão entendendo? Então aqui ele fala sobre repreensão. Repreensão é uma advertência com energia, é isso. Mas a gente vive uma sociedade que você não pode dar um tapinha no bumbum da criança que você vai preso. Olha o Caê, não apanhou? Olha aí. Brincadeira, gente. Se vocês vissem, o Caê é o baterista, quando vocês veem, ele é príncipe aqui na nossa igreja. Mas deixa eu ler para vocês uma advertência com energia. Vai no livro do Apocalipse, o capítulo 2, eu vou ler alguns versículos a partir do 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e como tu não podes suportar os que são maus. E tens provado os que dizem ser apóstolos e não são. E descobriste que são mentirosos. E tens suportado e tens paciência e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caíste e arrepende-te, e fazes as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Isso é uma advertência enérgica. Essa é a primeira carta das 7 cartas para as igrejas do Apocalipse. E é muito interessante, a gente está falando de Timóteo, e a primeira carta é para a igreja que Timóteo pastoreou, ele não era o pastor nessa época. Presta atenção,
A igreja de Éfeso, quando ele fala, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, o Espírito Santo está falando de 30 anos atrás. 30 anos atrás, a igreja de Éfeso, ela era apaixonada pela doutrina, pela oração, pelo repartir do pão, pela pregação do evangelho, ela era acolhedora, mas ela abandonou a prática do primeiro amor. E aí ela é chamada a atenção, e a atenção é veemente, é enérgica, por quê? Te arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu tirarei o teu castiçal. Ou seja, toda a igreja, toda pessoa, todo servo de Cristo, toda ovelha que insistir no erro e conscientemente não se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, o que a carta à igreja de Éfeso está falando é: Jesus Cristo tira o teu lugar daquela congregação. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: ai pastor, descobri um negócio que eu fiz e o conselho vai se reunir, eu vou ser disciplinado. Eu falei: que bom, né? A pessoa: o quê, pastor? Aí eu falei para essa pessoa, eu sentei com ela, eu falei: deixa eu te dizer, a disciplina que um conselho de uma igreja local dá para alguém, é a disciplina mais ridícula que existe. Ela vai te dar um constrangimento social, que as pessoas vão saber, tal, pá. Mas olha, o conselho da igreja exerce um papel com autorização dada pelos céus, mas é limitado. Você deveria estar preocupado se na sua vida fosse derramado do céu uma disciplina de Deus direto para você. Porque se Deus decidir que você está fora, você está fora. Você pode ser filho do presidente geral da igreja. Se Deus falar que você vai sair, não vai ter lugar para você, porque Deus vai tirar. Vocês estão entendendo? Então Deus é soberano, e é o que Paulo está falando para Timóteo. Toda a escritura, ela é proveitosa para a doutrina, para a repreensão, aí ele continua, para corrigir. Vocês estão vendo que Paulo, ele não alivia? Para corrigir. Bom, então vamos fazer uma ressalva, para corrigir em amor. Qual é o problema nosso hoje, da nossa sociedade hoje, nesses tempos novos que a gente vive? É que o mundo sequestrou a palavra amor e tenta dar à palavra amor outros significados. Outros significados. Você se levanta para falar do evangelho, vai aparecer gente dentro da igreja, não é de fora. Vai aparecer gente dentro da igreja para falar assim: e o amor? Aí vocês não têm amor? Vocês pregam sobre amor, mas não... Quem já passou por isso aí? Levanta a mão, deixa eu ver se só sou eu. Está vendo? Então, a palavra amor, gente, e o mundo lá fora tenta pegar essa palavra para si. E aí você vai encontrar programas de televisão, na internet, nos canais fechados, as pessoas discutindo sobre a fé, sobre o amor, sobre pecado, sem nenhuma base bíblica. E amor para esse tipo de gente é assim: só é amor se você aceitar todos os seus pecados, os seus erros e as suas escolhas. Se for contrário, é ódio. E aí rotulam você de uma pessoa que pratica o ódio. Tem um pensamento de Agostinho que traz luz para a gente. Tem um pensamento de Agostinho, lá do ano 300, 400, que serve para a gente hoje. Ele fala assim: toda verdade deve ser dita com amor, mas o amor jamais pode impedir que a verdade seja dita. Vocês estão entendendo como a coisa fica mais equilibrada? O meu filho vira, hoje ele está casado, mas imagina ele adolescente: pai, eu quero ir para a noite, que vai ter uns amigos que vão não sei aonde, lá vai ter muita menina assim à disposição, muita droga, muito isso, muito aquilo. E eu viro para ele e falo: não, cara. Aí eu tiro a chave da casa, do carro, falando: você não vai sair daqui hoje. Não, pai, você não me ama. Não, pode ser que ele não entenda naquele momento que eu o amo,
Mas eu tenho certeza que os anos vão passar e ele vai entender que a minha atitude foi por amor. Vocês estão entendendo? Aí, Paulo ele vai terminar a sequência dele para instruir em justiça. Então a última palavra de Paulo é instrução. Deixa eu te dizer, os pais do século 21 estão perdendo a batalha para o mundo, e inclusive os pais das igrejas. Provérbios 22, versículo 6, ensina, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Só que os pais de hoje, segundo uma expressão que está no documentário Dilema das Redes, os pais de hoje, eles fazem a seguinte opção. Tem uma frase lá no filme, no documentário, que diz assim: os pais atuais estão satisfeitos com a chupeta digital que mantém os seus filhos distraídos. Porque os caras não querem ter trabalho. E hoje, um iPhone, um iPad, uma internet na mão de uma criança é janela para o mundo. É janela para tudo quanto é tipo de pornografia, de tranqueira, de pecado, de tudo que não presta. O teu filho, você está trabalhando, mas o teu filho está o dia inteiro aprendendo como desonrar você, desobedecer você, a zoar da fé, a zombar da igreja. Você chega e você não reconhece o teu filho. Você vai falar: meu Deus, quem te ensinou isso? Onde você aprendeu? Então, foi você que patrocinou com aquele celularzinho. Foi você que colocou na mão dele. E aí, você conversa também ainda dentro do dilema das redes. Todos esses caras que são web designers, caras que trabalharam no Google, no Facebook, e num monte de outras plataformas digitais, eles são unânimes em dizer o seguinte: filho meu, até que atinja 18, 20, 21 anos, não tem acesso a essas máquinas. O comportamento desses profissionais é o mesmo dos traficantes nos morros. O traficante, o filho dele não chega perto de droga. O filho dele não. O filho dos outros sim, mas o dele não chega. Por último, ainda do dilema das redes, tem um cara lá, se eu não me engano é Philip Tuft, o nome dele. Ele diz assim: só existe duas indústrias, dois segmentos que chamam os seus consumidores de usuários. É a indústria das drogas e a indústria do software. Usuários. E aí aqui ele vem falar de instrução. Até quando você vai perder a batalha para o mundo? Você tem a Escritura. Somente a Escritura é capaz de salvar a sua casa. Amém? Para a gente concluir, quando você lê o Novo Testamento e as cartas do Apocalipse, quando você lê todos esses textos, existe uma expressão que ela se repete exaustivamente. E essa expressão é assim: para que se cumprisse a Escritura. Cumprindo-se as Escrituras, segundo a Escritura. É impressionante como o Espírito Santo, que inspira os autores, insiste nessa frase. Porque essa frase é o que dá base para a nossa fé. Jesus usou essa frase. Os apóstolos usaram essa frase. A igreja primitiva usou essa frase. Eu separei duas, para ler para você, para a gente concluir. Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Versículos 3 e 4. Vou ler para você. Porque eu vos entreguei, primeiramente, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. A base de Paulo, para a pregação dele,
eram as Escrituras. Agora, por que eu separei exatamente esse texto? Paulo está falando da pessoa de Cristo, e ele fala as coisas que aconteceram com Cristo, e o que chancela, o que garante, o documento que Paulo tem é, segundo as Escrituras. Toda a Escritura, ela fica plena e suficiente quando Jesus é revelado. Por quê? Porque Jesus é o Verbo, Jesus é o sábado, Jesus é a lei, Jesus é a graça, Jesus é a minha melhor tradição, Jesus é a minha redenção, Jesus é a minha salvação, Jesus é a sua salvação. Somente nele, que me dá escrituras antigas e renova essa palavra a cada manhã no meu coração, é que eu tenho capacidade e a mínima chance de enfrentar e vencer tempos novos, mas não apenas novos. Os tempos novos que nós estamos vivendo são novos, mas são terríveis, são injustos, são cruéis, são corrompidos. Quer vencer nesse tempo? Sola Escritura. As Escrituras antigas, e as Escrituras antigas, elas vêm na pessoa de Jesus Cristo, o nosso descanso eterno. Fecho com uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Drummond, ele diz assim: cansei de ser moderno, agora serei eterno. Sai fora de todo o lixo cultural que o mundo manda para você e abrace a eternidade. A eternidade você só encontrará em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.